Olá, boa tarde, boa tarde. Aqui é a Fê e hoje a gente está aqui para falar sobre o seguinte: seu filho não come. Gente, esse é um problemão, né? Eu tô colocando comentário aqui e eu vou fixar para quem entrar. Saiba aqui. Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é a Fê, a gente vai falar hoje sobre filhos que não comem. Quem aí levanta a mão, que tem esse problema, esse drama, meu filho não come, meu filho não gosta de nada, tô preocupada com a saúde dele, tô preocupada com o peso dele, né? Tô sempre em nutricionista, pediatra. Oi, Thelma. Thelma entrou aqui, Thelma Abraão. Gratidão, a gente gosta muito do teu trabalho. Então a gente vai falar hoje sobre filhos que não comem. E por que eu, Fê, vou falar? Porque o meu filho come muito bem desde bebê. E é isso que eu quero falar para vocês aqui, a minha experiência, e que se Deus quiser eu consiga contribuir com quem tá entrando aí e tem esse problemão, né? E eu vou falar aqui algumas coisas que eu fazia desde que ele era pequenininho e que ajudaram demais, né? Demais. Eu não sei quem chegou a ver no post que a gente fez, né? Que é a foto até de uma banana engraçada, né? E aquilo ali foi um prato que eu fiz, enfim, e eram coisas que eu fazia para ampliar aí essa vontade dele de se alimentar bem, né? Então, o que acontece quando eu era criança, gente? Eu comia muito mal, eu comia muito mal. A minha mãe me oferecia as coisas, eu não comia, né? Eu sou segunda filha, segundo ela, o meu irmão comia maravilhosamente bem, né? E eu não comia, então até fico pensando o que acontecia. Mas quando eu tive o meu filho, o Max, eu botei na minha cabeça, não, eu vou fazer tudo que eu puder, que eu não puder, para que ele se alimente bem, porque eu acredito muito que não é por por ficar gordinho ou magrinho, né? Não é pela saúde mesmo, né, gente? É por criar bons hábitos que vão ajudar ele na vida futuramente. Então, o que eu fazia desde lá da amamentação? Eu dizia, gente, eu escuto muito, não tenho leite, não tenho leite. Então, o que eu preciso fazer? Eu ia lá, né, procurar o que precisa fazer para poder ter leite, né? Então, uma das coisas, descansar bem, né, gente? Qual é a mãe que descansa? Acho difícil, né? Essa parte aí eu acho que é ilusão. Mas tomar muita água estava ao meu alcance. Então, eu me lembro, minha mãe até dizia, meu Deus, Fernanda, até meu marido mexeu comigo. Gente, eu acho que seria melhor dar a fórmula para esse bebê, porque é tanta água que eu tô tendo que comprar que eu acho que compensava mais da fórmula. Brincando, né, gente? É óbvio que é muito saudável o leite materno. Então, eu dava sempre peito para ele. E desde aquilo ali eu acredito que muito assim, desde bebê a gente começa a fazer essa conexão, né? Então ele mamava super bem, né? Ele nasceu prematuro, já no primeiro mês ganhou bastante peso e tal. E aí e começou aquela época de realmente começar a sentar para comer, introdução alimentar. E gente, aqui, oi Graci, gente, aqui quem passou por isso, né? Quem tem filho passou por isso. Primeira consulta no pediatra para fazer introdução alimentar. Ele passou assim: tem que comer cenoura, batata, pode comer beterraba, deu-lhe todos os legumes, carne vermelha ou frango. Isso ele botou, me lembro como fosse até hoje, num receituário, assim. E aí ele colocou lá. Então tu dá tudo isso aqui, mas tu não bate nada no liquidificador, tu esmaga porque ele tem que aprender a sentir o gosto desde pequenininho. E outra, não bota sal, não tempera porque é forte, o sal é do tamanho de um arroz cru. Meu Deus do céu, tá, vou fazer tudo que ele mandou, mãe, de primeira viagem. Não tenho rede de apoio, então a minha mãe não tava comigo, né? Ele não tinha babá na época, porque eu fiquei 7 meses de licença. E aí, oi, Pati, tudo bem? A Pati super pediatra aí, ó, Pati. Se é a Patrícia Arruda que eu estou pensando, que foi minha colega pediatra aí, por favor, complemente aí, me ajude, né? Estamos falando aqui sobre crianças que não comem bem. Então, o que eu fiz como ele mandou? Então, fiz a batata separada, a cenoura, blá, blá, blá. Aí pensei, meu Deus, a criança não tem dente, né? Isso 5 meses, 5 para 6 meses. E agora o que eu vou fazer?
carne, frango, meu Deus, como é que eu faço? Bom, me deu a ideia de bater num processador lá, mas ele tinha dito que não é pra bater nada, né? Mas eu digo, a criança não tem dente, como é que vai comer isso? Aí tá, a carne eu bati, dei uma desfiada e fiz, tipo, né, cozinhei separado e esmaguei. Gente, a primeira vez que esse guri botou a colherzinha na boca, ele cuspiu tudo, ele fez cara feia, o que é normal, porque tá, né, recebendo uma coisa nova, uma informação nova ali que ele até então não conhecia. Mas, gente, pensa nós adultos comer uma batata seca sozinha, uma cenoura seca sozinha, sem tempero, sem sal, tudo separado. Aquilo foi um desastre, assim. Aí as frutinhas ele gostava, claro, frutinha docinha, raspadinha, né? Frutinha ele gostava, mas eu tava preocupada que não gostava de comida de sal e já começando a me preocupar, né? Meu Deus, futuramente o que vai acontecer? Aí chegou uma santa pessoa na minha vida que se chamava Lourdes, que infelizmente tá no outro plano agora, né? Infelizmente, que foi a primeira babá do Max, logo que eu comecei um pouco antes de eu começar a voltar a trabalhar. E ela me disse assim: Fernanda, tá tudo errado. Eu tenho quase 60 anos, pode misturar tudo, pode bater no liquidificador, deixa eu botar um pouquinho de alho, bem pouquinho sal, pá. Eu digo, Lourdes, vou confiar em ti. Gente, esse guri, ele comeu o prato inteiro de primeira depois daquilo. E ali eu vi, gente, a comida tem que ser interessante. A comida tem que chamar atenção pela cor, pelo sabor, pelo ambiente que a criança está sentada. Isso é outra coisa. Não pode ser em qualquer lugar. Então, quando o Max começou a comer, eu botava ele sempre na mesa com a gente, né? Na hora do almoço, muitas vezes eu não conseguia, obviamente, almoçar junto, né? Mas ele tava ali conosco na mesa e eu fazia questão daquilo ali, daquela hora da família, desde as primeiras comidas dele, né? Fosse na hora do almoço ou na hora do jantar. Então, ali eu comecei a ver. E ele foi crescendo, foi tomando gosto por comer. Inclusive, ele ficou super gordinho, né? E o pediatra dizia que era normal, tava comendo normal, né? Nada além do que ele receitava, tomava o mamazinho dele e tal. E aí, quando ele ali perto, com um aninho e pouco, eu comecei a pensar qual que era a minha grande preocupação. Por que comer massa, batata, arroz, feijão, os carboidratos, essas coisas? É natural gostar, né? Isso tem um efeito no cérebro da gente que é imediato, assim, muito difícil alguém não gostar de carboidrato. A minha preocupação era dele gostar das carnes, das proteínas, né, do ovo, enfim, e gostar das frutas e dos legumes, porque isso eu pensava assim, tem que ser hábito para ele depois, né? Então, assim, nós aqui em casa sempre tivemos o hábito de comer frutas, verduras, né? Então, nesse quesito a gente dava o exemplo, mas não é só isso, gente. Não adianta a família toda sentar com um saladão e achar que a criança também vai querer comer aquele saladão. Faz diferença? Faz ter na mesa e os pais também comerem. Porque, obviamente, não adianta querer dar legumes e fruta e coisas saudáveis pro filho e sentar e comer só fritura, tomar refrigerante, a criança olhando. Isso, obviamente, que tem um efeito. Porém, eu pensava assim, quando eu vou num restaurante, por exemplo, o que me atrai de cara? É o ambiente, tá aconchegante, tá agradável, tá silencioso ou tá muito barulhento. Então, comecei a prestar atenção nessas coisas que foi muito intuitivo meu, assim, né? Porque eu era mãe de primeira viagem e continuo sendo, né? Porque eu só tive um, então eu continuo sendo mãe de primeira viagem em tudo, apesar da experiência aí. Então, assim, ó, eu me preocupava que ele tivesse sentado bem confortável, né? Que ele visse as cores, né, daquele prato e tudo que eu dava pra ele eu falava. Então eu botava ali, depois que eu aprendi, né, a temperar e tal, fazer uma coisa melhor, então eu fazia lá um cremezinho de beterraba. Filho, olha a cor disso aqui, olha só, é que nem a cor da uva. Ele sabia qual era a cor da uva? Não, ele era um bebê de 1 ano ali, mas eu falava, eu sempre falei, isso aqui é beterraba, isso aqui é cenoura, olha que gostoso. E o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer desenhos no prato dele com a comida. Então esse que tá no post ali, que é uma banana, e aí eu fui procurando na internet, né, porque hoje, graças a Deus, o Google é um professor pra nós, né, eu acho que antigamente talvez tivesse que fazer um curso de culinária pra aprender isso, mas hoje bota lá, comidas divertidas no Google para crianças, né? Então, eu via frutas, eu via o prato, eu via legumes, tudo montando personagens, montando bichinhos. Ali no post tá uma banana, né?
picada e na verdade é uma rodelinha para cima e uma para baixo, que fica uma centopeia. Então eu fazia olhinho, nas frutas eu fazia olhinho com uva passa, eu fazia rabinho, fazia rato, na comida eu botava olho, tipo, a carne era os olhinhos, e aí eu ia conversando com ele, e eu me lembro assim que ele já criava uma expectativa, aí eu me ferrei também, né, porque às vezes eu não tinha muito tempo e eu tinha que fazer alguma coisa improvisada que fosse. E ele começou a criar a expectativa de ver uma coisa interessante ali. E aí, conforme eu ia dando para ele, eu dizia: ai, minha orelhinha, ai, Max, pega minha orelhinha, pega meu olhinho. E era muito divertido. E, na verdade, uma das coisas que me levou a fazer isso é que na época ele via Discovery Kids ali, já depois de 1 ano e meio, por aí, que ele começou a ver TV e não tinha YouTube, essas coisas naquela época, então era Discovery Kids ou DVD, né? E tinha no intervalo um negócio que se chamava Yummy Yummy, que até hoje ele lembra que se chamava Yummy Yummy, essas coisas que eu fazia, porque era justamente mostrando. Fazia com bolachinha salgada, fazia com um monte de coisa, né? Decorava ali. E eu comecei a fazer isso e ele se divertia demais. E o que aconteceu? Ele foi pegando gosto pela comida, né? Na época ele sempre sentava num cadeirão, gente, para quem nos conhece aqui na Minidini, hoje nós temos o nosso produto que se chama Kit Chocadeirão, né? Mas na minha época a gente não tinha criado ainda esse produto, né? Quem criou, na verdade, depois foi a Grace unindo a nossa faixa de prender o bebê com o assento e virou o Kit Chocadeirão, que daqui a pouco eu até vou mostrar para vocês. E aí, o que aconteceu? O Max foi tomando gosto, foi começando... Aí vocês me perguntam, mas ele gostava de doce também? Ele comia doce? Não, gente! Por quê? A criança, ela não gosta do que ela ainda não foi apresentada. Então, a minha preocupação era, naqueles primeiros anos, fazer com que ele gostasse de tudo que era saudável, de uma maneira divertida, num lugar aconchegante... Porque depois, se ele começasse a comer doce, porcaria, que assim, gente, vamos ser bem honestos, quando eles começam a ir em aniversário e ter acesso à cantina da escola, começa a introduzir esse tipo de coisa. Porém, se a criança tem esse hábito prévio, ela não vai deixar de comer a outra coisa, entendeu? Então, realmente, o Max lá depois dos 3 anos, ele começou a alcançar a mesa de aniversário, eu sempre digo, né, a grande tentação, quando eles começam a alcançar as mesas de aniversário, aí pega a balinha, pega brigadeiro, e ele começou a fazer isso e gostou de doce, né? Só que ele não deixava de comer as frutas todo dia. E outra coisa, gente, muito importante, tem um momento que a gente chega no pediatra e ele diz assim: agora tá liberado para comer a comida da casa. E aí, gente, fala aqui, por favor, quem ouve isso sempre sobre bebês. Meu filho, até 1 ano, comia tão bem. Meu filho, olha, não tinha o que não gostasse, era um orgulho, comia de tudo, comia. Depois de uma certa idade, ficou um horror, não come mais. Então, faz uma retrospectiva do que acontecia. Quando o pediatra dá aquele comando, agora pode comer a comida da casa, primeiro, qual é a comida da casa? Se ela não é saudável, é o melhor momento de todo mundo começar a comer saudável. Porém, se é uma comida saudável, mas vocês também comem assim coisas muito seguido que não é legal, e vocês a partir daquele dia passam a dar só aquele tipo de coisa. Então pensa aqui comigo, a criança come um franguinho grelhado com legume não sei o quê. Um belo dia você bota um bife à parmegiana no prato dela. Gente, o bife à parmegiana é muito saboroso. Ele é frito, né? Ele tem uma fritura, ele tem um monte de molho, ele é muito saboroso. Então assim, quando começa a dar só esse tipo de coisa e esquece do resto, antes eu fazia todos os legumes, fazia sopinha, agora que já dá pra comer a comida da casa, vamos comer só o arroz, o feijão, não sei o quê. Aí começa um problema, por quê? Porque a criança passa a deixar de ver aquelas outras coisas. Então, de quem é a culpa aí, gente? É da criança ou é dos pais? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que continuar dando isso aí. Não parem de dar o que ele tá comendo. Não parem de dar. Nessas horas a gente diz, né? O time que tá ganhando não mexe, dá, continua a dar aquelas coisas. É às vezes mais complicado. Eu fazia muitas vezes e congelava as porções. Tem gente que diz, mas que horror da coisa congelada. Eu não acho um horror. A gente sabe que o congelamento conserva os nutrientes. Se você consegue fazer fresco, melhor ainda. Mas depois que eu voltei a trabalhar fora, eu congelava e
ele continuava comendo aquilo, mesmo quando ele ficava com um terceiro cuidando dele, né? A babá, no caso, ela, quando não conseguia fazer, ela dava aquela papinha, aquela comidinha congelada. Então, assim, e hoje se tem muito mais recursos ainda mais de empresas, né, que fazem isso aí. Então, gente, ó, eu vou ler aqui, ó, que a Leonor nos mandou. Minha neta tem 4 anos e só come couve e tomate. O pior é que ela não quer provar os outros alimentos. Frutas ela adora. Couve e tomate é bom, mas obviamente, né, não tem todos os nutrientes que precisa. Gente, sempre é preciso, né, se é um caso assim extremo, olha, só tá comendo tal coisa, tem que consultar uma nutricionista, né, tem que com certeza ir atrás e ver o que tá acontecendo, né, ver se tá sendo a maneira que tá sendo oferecida, né, gente. Isso também é uma coisa muito, muito importante. A gente não pode forçar a comida, assim como a gente não gosta, né? Oi, Isis, tudo bem? Agora eu vi que você tá aqui, muito obrigada. Muito obrigada nos prestigiando diariamente aí. Então, isso aí, gente, é muito importante, né? Eu não sou pediatra, que não deixar bem claro, não sou nutricionista, mas eu tô dando a minha experiência, né? Do meu filho que come muito bem até hoje. Ele vai fazer 11 anos agora em maio. Come porcaria? Hoje come salgadinho. Come, tem coisas que não adianta eu ser radical e dizer que não vai comer, que come, porém ele come todo o resto muito bem. Ele come carnes, ele come frutas, ele come o arroz, o feijão, né, os nutrientes, mas isso é outra coisa. Eu continuo dando, gente, porque ele não vai chegar na geladeira e descascar uma fruta. Então, até teve um post que repercutiu um monte, assim, que a gente fez no início do ano, que era eu filmando e dizendo, ó, meu filho é enorme, pra quem não conhece, ele tem quase 11 anos, mas ele tem 1,65 m, eu tenho 1,70 m, então ele tem quase minha altura, né, e em parte eu atribuo a comer muito bem, né, eu sou uma mulher alta, meu marido também é alto, porém, ele se alimenta muito bem, e isso faz muita diferença, né, no desenvolvimento da criança, então ele sempre esteve lá em cima na curva, né, e ele continuou comendo bem. Então ele come sim porcaria, come, isso é normal da criança, a gente não pode, né, querer tapar o sol com a peneira, mas ele come também e eu continuo oferecendo. Ele acorda, a primeira coisa, eu corto uma fruta pra ele antes dele tomar café, que é uma hora que ele fica meio ali e tal, né, não tá ainda com fome, corto fruta. Agora ele às vezes almoça na escola, mas quando almoça aqui também dou de tarde quando tá em casa e de noite a gente pica a fruta, eu, meu marido, ele comemos. Então assim, ó, faz parte da nossa rotina, né, continuar isso aí. Vamos ver o que a Isis colocou aqui. Sim, minha filha comia tudo, hoje adulta e ainda muito seletiva, mas tínhamos comida saudável. Claro, gente, vai ter uma idade, por exemplo, o Max comia tudo que era legume. Lá pelos 4 anos ele já começou a não gostar muito de legume. Então hoje, bem dizer assim, ó, legume é cenourinha com ovo refogada. Ele gosta muito de tomate, eu faço tomate com queijo, orégano, que ele gosta, e milho. E era mais ou menos isso. Mas todo o resto, frutas, ele come. E eu sei que ele tem o paladar para experimentar e gostar de coisas diferentes. Então daqui a pouco ele volta a comer. Eu, gente, comecei a comer saudável na minha pré-adolescência, ali perto dos 12 anos. Porque eu comia muito mal e eu comecei a sentir na pele que eu estava engordando e que eu estava ficando cheia de celulite. E eu, pasmem ou não, como é que eu comecei a comer melhor? Eu picava o alface e o tomate no meio da comida, eu me lembro isso como se fosse hoje. E eu tapava o nariz, ó, tampava o nariz pra engolir. Ó, que horror, né? Que sofrimento isso. Mas eu tava convicta que eu ia conseguir. Hoje eu como pratos e pratos de salada, é o meu carro-chefe aí da minha comida, né? E só que, por que eu quis fazer com o Max desde pequenininho? Porque ele não tem que passar por isso, né, gente? Tem que tapar o nariz para começar a introduzir uma comida. Que sofrimento aquilo, né? E falando do que eu tinha dado uma pincelada antes, que é o ambiente que ele está, né? Que a criança está inserida, é extremamente importante aonde que ela está sentando, como é que está sendo essa integração da criança com o resto da família. Então, para quem não sabe, para quem está aqui e não sabe sobre o nosso trabalho, nós temos um e-commerce que vende só soluções geniais para mamães, porque para levar mais amor e menos caos para as famílias aí. Então, uma das coisas que a gente criou, e agora eu vou mostrar aqui para vocês, e agora a pergunta é, eu não consigo virar de lado? Oh, consigo, gente, consigo.
Aqui, ó. Então eu trouxe aqui o nosso mascote, né? Gente, esse pra quem não conhece é o Kit Show Cadeirão, tá? Ele é uma almofada de elevação, aqui, ó. Tecido impermeável e tem uma espuma por dentro de alta densidade. E aqui a faixa do mesmo material, acolchoada, e eles prendem aqui atrás da cadeira, ó, prendem com velcro, gente. Então, assim, ó, qualquer cadeira que você tiver em casa, ela vira um cadeirão. E qual que é a grande vantagem disso aqui? Que com o kit ou cadeirão, a criança vai estar inserida à mesa com a família desde o primeiro papá dela. Isso faz muita diferença, porque eu falei conforto. Isso aqui é um negócio assim, ó, que é rápido de limpar. A criança tá na mesa com a família. E melhor, lá nos 2 anos, quando ela não precisar mais dessa faixa, porque ela já fica, né, sentada bem na cadeira, o assento de elevação, gente, ela vai usar até ali perto dos 7, 8 anos, dependendo da estatura. Deixa eu levar pra mim. Deixa eu virar para mim, estão me vendo, pronto. Então, assim, isso é muito importante, que a criança se sinta bem. A gente tem, inclusive, esses assentos, a gente tem eles de personagens estampados, para menina, para menino, porque eles sentem que eles têm o lugar deles na mesa, e isso é muito, 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 muito importante, né? Para tornar aquele ambiente interessante. A gente sempre tem que pensar, gente, que o ambiente que eles estão tem que ser interessante para gostarem de comer, né? Então, ó, a Fabiola falou aqui, tenho e é maravilhoso. Obrigada, Fabiola, gratidão. Né, a nossa Grandine e o nosso kit Show Cadeirão faz super sucesso aí, porque a gente preza demais, demais, demais pela família unida à mesa, né, nas refeições e em qualquer outra ocasião, né, gente? Mas a gente tá falando aqui de alimentação, então eu tô falando da mesa. Hoje a gente abriu para perguntas, deixa eu ver aqui. Nas perguntas, né? Aqui, ó. Oi, estão me ouvindo bem? A Graça tinha dito que o áudio não tava bom. Não sei se foi porque eu mudei ali. Se tiver ruim o áudio, me avisem aqui. Vamos ver o que pode ser. Né? Mas, gente, então era isso. Acredito que eu tinha para falar hoje, né? Dar um pouquinho aí do meu depoimento para ajudar vocês. Eu espero ter ajudado com, né, um pouquinho que seja falando da minha experiência e como, né, o Max começou a comer bem e come bem, graças a Deus, até hoje, com quase 12 anos, com quase 11, desculpa, hoje eu tô botando um ano a mais no guri, com quase 11 anos, e eu fico muito feliz, assim, porque, acima de tudo, a saúde, né, gente, a saúde dele, que eu sei que é muito boa, né, cada vez que vai no pediatra tá super bem, e isso é o que é o mais importante, né? E acima de tudo também que ele tenha prazer em estar à mesa com a família, que ele sinta que ele tem o lugar dele. Isso desde pequenininho a gente foi construindo, né? Então, assim, para quem não conhece, a Fabiola que entrou aqui disse que, né, tem o Kit Show Cadeirão. Para quem não conhece o nosso site, ele é Minidini, o nome aqui do nosso perfil, .com.br, né? E lá a gente tem essas e inúmeras outras soluções aí pro dia a dia, não só para alimentação, né, mas para desfraude, para viagens, a gente tem muita coisa para carro, né, para facilitar, porque o nosso grande propósito, a nossa missão de vida é levar mais amor, menos caos para as famílias aí do Brasil e do mundo, né, seja através dos nossos produtos, seja através de uma palavra aqui, que pode ser que você pegue uma dicasinha e faça diferença aí na sua família, que é o que a gente pede sempre a Deus, que coloque, né, as palavras certas aqui na nossa boca, nos nossos textos, as palavras certas para ajudar vocês, assim como a gente tenta, né, humildemente a cada dia se ajudar como mães, eu e a Graça aí, minha sócia querida que tá vendo aqui, né? E semana que vem, gente, continuam as nossas lives, para quem não sabe, todos os dias às 14h07. Hoje, excepcionalmente, foi às 14, mas é às 14h07. E nós estaremos aí segunda, juntas novamente. É de segunda a sexta que a gente faz, batendo esse papo gostoso aqui de mais amor, menos caos sempre. Gente, gratidão enorme por quem entrou aqui. Muito obrigada pela interação de vocês, pelos corações que eu tô vendo aqui. Muito obrigada. Tenham um final de semana maravilhoso, de mais amor, menos caos, sempre segunda às 14h07. Esperamos você aqui novamente. Beijo grande.